Bom dia! Uma ótima sexta-feira e hoje, continuando essa minha série, eu vou ter a honra de receber um querido que eu conheci através do Instagram desde o ano passado, ou mesmo acho que em 2020, 2021. Tô dando bom dia para quem tá chegando. Ana Luíse, bom dia. Rita, que bom que vocês estão aqui. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais de Mário Jorge, o representante, posso dizer assim, do pensamento do Tom Campbell aqui no Brasil, com o livro My Big Toe. E nós vamos começar a entender como foi esse caminho dele. Bom dia também para meu esposo que está chegando, beijos. Que bom vocês estarem aqui comigo nesta sexta-feira, aguardando enquanto o meu super convidado entre. Então, sempre trazendo, né, as reflexões sobre o caminho para a espiritualidade. Como foi? E a pergunta é, como está sendo o seu caminho? Como que você lida com isso? Você lê sobre isso? Acredita ou não? Como que é isso para você? É sempre uma boa reflexão. Então, eu me dispus a falar sobre isso, né? A minha página é especialmente voltada para isso. Então vamos lá, esperando o convite aqui. Eu aceitar a entrada, ele deve estar entrando. E bom dia para quem está entrando. Deixa eu acenar aqui para as pessoas. Aqui, solicitação. Vamos lá, daqui a pouquinho. Aqui. Aqui, já com o meu super convidado. Bom dia, Mário Jorge. Tudo Bom dia, bem? Viviana. Tudo bem, sim. E você? Tudo ótimo. Eu muito feliz porque eu te conheço das suas redes, do seu Instagram, que é maravilhoso, expansão de consciência, trazendo assuntos de física quântica. E eu já sou uma admiradora do seu trabalho, das suas falas. E aí eu fiz esse convite assim, nessa proposta que eu tenho feito de trazer a história da vida das pessoas aqui para conhecerem melhor. E você aceitou e eu estou assim muito grata e feliz. Porque é muito interessante, né? Você então que era da indústria, e é interessante saber como foi essa mudança e como chegou, né? Através de que livro, ou de alguém, ou de que momento da sua vida. Então, o convite é esse, para você contar a sua história com esse despertar para algo além desta vida humana. Legal, legal, Bibiana. Obrigado pelo convite, pelo interesse, pela oportunidade. Eu fico feliz de estar aqui batendo um papo com você e com as pessoas que eventualmente nos acompanhem ao vivo e que eventualmente acabem também nos assistindo depois que vai ficar gravado também, imagino eu, né? Com E certeza. eu acho que é legal porque são assuntos que as pessoas, na verdade, não sabem como essas coisas são, né? Eu também não sabia até descobrir, né? E assim, o processo de descoberta ele vai ocorrendo em vários estágios da sua vida e você não sabe o que está acontecendo. E até que você chega em determinados pontos que caem determinadas fichas maiores, né? E aí você começa a compreender um pouco mais e aí você começa a conectar os pontos. Praticamente é como aquela brincadeira de conectar os pontos, né? A hora que algumas fichas caem, as coisas meio que se acomodam e você então, assim, nunca é algo que começou apenas você
por aí, não, porque estou percebendo que às vezes dá um som aí na imagem. Então, é um processo, quer dizer, bom, estamos falando também Mário Jorge Pereira dos Santos, eu sou engenheiro de formação, eu não sou engenheiro, né? Eu estive engenheiro e sigo forma, apesar de... mas a gente acaba, esse é um dos temas, né? A gente acaba se identificando com os vários papéis, inclusive o profissional também. E essa é uma das coisas que a gente vai descobrindo também. Então, eu tive êxito na indústria, eu não sou nenhum frustrado que resolveu falar de espiritualidade, porque não teve sucesso, né? Na medida em que as pessoas consideram sucesso, né? Isso é a régua é uma questão pessoal, como é que cada um mede sucesso, mas, em geral, a sociedade materialista mede o sucesso por determinadas coisas materiais. Então, eu sou engenheiro, pós-graduado em Economia e Comércio Exterior, tenho uma graduação em Estatística e Método Científico de Solução de Problemas na Indústria, cheguei a ser diretor de empresa, tive na diretoria de Qualidade e Melhoria Contínua, quer dizer assim, eu tive lá o êxito, né? Mas uma das coisas que eu sempre pratiquei foi tentar ajudar as pessoas, né, em criar bons ambientes de trabalho. Eu, graças a Deus, tive a iluminação, né, tive uma formação familiar e tive a iluminação de ter um primeiro chefe que era uma pessoa muito positiva, que se preocupava em ensinar, em compartilhar, em vez de ficar tipo escondendo o jogo, como é a maioria do caso das pessoas que são inseguras. E eu, ao longo de acompanhar ele por 3 anos, descobri que ele era daquele jeito, e era uma raridade já na época, isso lá nos anos 80, porque ele era uma pessoa segura de si, tranquila, que continuava estudando, não parava, estava sempre andando na frente, e ele deixava tudo como um livro aberto, ensinava tudo, respondia a qualquer pergunta, né? Isso com todos, né? Especialmente comigo, que eu fui estagiário dele, acabei aproveitando isso de uma forma muito mais próxima. E eu olhando, enxerguei, né, o que estava acontecendo. Né? Falei assim, olha, diferente dos outros, vocês têm uma pessoa honesta, transparente, preocupada em ajudar também, ele faz o dele e ajuda quem pode. Né? E em vez de ficar, né, naqueles joguinhos em geral que tem empresas, ele estava sempre aberto. Por quê? Porque não tinha preocupação. Ele era bom, sabia disso, fazia por continuar cada vez melhor, né, melhorando. E assim, por mais que ele me passasse coisas, eu teria muita dificuldade em alcançá-lo, ou ultrapassá-lo, ou prejudicá-lo de alguma forma, né? Porque ele estava sempre andando, né? Ele estava sempre na frente. E eu, por mais que andasse, comecei bem depois, né? Ele não tinha essa preocupação. Então, assim, eu compreendi isso, né? E procurei fazer isso eu mesmo, né? Então, durante toda essa vida profissional, e descobri logo de cara, são coisas, porque veja, desculpa estar falando sobre isso talvez, mas assim, eu acho que é interessante as pessoas entenderem, porque assim, tudo está conectado, as coisas não acontecem de graça. E cada evento, e mesmo outros antes desse, né, em casa, com a família também, mas esse foi um primeiro evento profissional. A vida profissional é uma parte enorme da nossa vida, né? A gente passa de 8 a 10 horas por dia dentro dela durante 35, 40 anos, e assim, não tem como negar, né? Na parte inicial da nossa vida, a família é o mais importante, depois passa a ser alguma coisa de amigos, escola, e depois, quando entra na parte profissional, ela fica pesada, né? Em termos de ocupação de espaço. Mas ela pode ser leve se você faz o melhor dela. E eu aprendi muita coisa nessa vida profissional, especialmente em compartilhar. Logo eu tive assumindo equipes, né? E sempre procurei fazer da forma que eu admirei esta pessoa por fazer, chama-se ainda Temístocles Rodrigues, e eu aprendi muita coisa com ele. Depois aprendi com vários outros também. Mas essa questão de criar bons ambientes de trabalho e descobrir que, na verdade, dentro dessa oportunidade que eu tive, eu descobri que as pessoas eram o mais importante. Né? E naquela época eu não sabia nada sobre iluminação, expansão, espiritualidade, não era esse o meu foco, né?
Mas eu já descobri ali que as pessoas, apesar de ser engenheiro, eu logo descobri que a engenharia era mero background, né, para suportar a minha possibilidade de funções e de trabalhos, né, mas que, na verdade, tudo dependia das pessoas. Né. Isso está tudo totalmente conectado com a realidade atual que eu vivo, porque a gente discute, mas já naquela época, eu sabia, ali, achava que aquilo era uma questão do ambiente profissional, mas ficava claro que as pessoas vinham na frente. O relacionamento com as pessoas, a interação com as pessoas vinham na frente. E isso me facilitou muito a vida, porque eu tive êxito sempre. Eu sempre fiz o meu melhor, fiz o que eu acreditava ser o correto a fazer ali. Né? Eu fico feliz de dizer que não tenho nenhum cadáver, né? Isso é muito comum em empresas. As pessoas vão avançando, empilhando cadáveres das pessoas que eles vão destruindo. Essa é uma realidade interna de muitas empresas, em muitas situações. Né? As pessoas vão derrubando os outros para ocupar espaço. E eu consegui atingir todas essas coisas fazendo a coisa da melhor forma possível e em todo lugar que eu trabalhei, com as equipes que eu tive, que foram, sei lá, de 5, 6, 12, 10, cheguei a ter 300 pessoas em uma fábrica, sempre criando o melhor ambiente possível de trabalho com as pessoas e de interação. Né? Isso na prática. E assim, fica muito melhor para você que tem que interagir com as pessoas, se as está tratando bem e buscando o bem delas, e elas também, em contrapartida, né, você faz isso porque é certo, mas na contrapartida você também recebe. E esse suporte faz com que todos tenham êxito. E muita gente se destaque, eu sempre procurei escolher as melhores pessoas, né? E essas pessoas sempre foram promovidas e foram adiante de mim. Então, assim, foi um aprendizado interessantíssimo e se reflete totalmente nessa questão de espiritualidade, como a gente vai conectar mais adiante. Mas então, só deixando esse preâmbulo aí, então eu tive uma vida, vamos dizer, relativamente normal, uma família simples, pobre, né? Meu pai era carpinteiro, minha mãe era dona de casa, mas eles tinham aquela intenção de que a gente estudasse, deram um maior suporte para isso. E o fato é que, depois de 30 anos trabalhando nisso e fazendo diferença e tudo mais, eu fui aprendendo algumas coisas, verificando que isso não era... Porque tudo é passageiro, né? Então você tem aquela noção que vai criar um bom ambiente de trabalho, que aquilo vai permanecer, não sei o que, mas tudo é impermanente. E você acaba ficando frustrado e você tem aquele foco profissional e percebe que aquele tipo de foco, às vezes, não está levando muito mais a nada. E aquilo que você está fazendo em termos de trabalho não está agregando, né? Tanto. Extremamente, por ser engenheiro, adorar física. Aliás, também uma das coisas que me ajudou a manter a mente aberta é que eu adorava ficção científica, era um leitor assíduo, li milhares de livros, né? Isso te abre para as possibilidades, porque na ficção eles sempre estão considerando das coisas mais variadas possíveis, né? Todos os tipos de coisa. Então, apesar de eu ser, vamos dizer, acreditar que a física comandava, que as leis, né? Eu tinha essa mente aberta para perceber que poderiam existir outras coisas, mas eu não me metia muito com isso. Porque eu era um tipo, né, que controlava, planejador, como as coisas iam dando certo. Apesar de eu cuidar e tratar bem das pessoas, eu tinha um ego inflado por acreditar que eu sabia fazer as coisas e fazer com que elas dessem certo. Né? Então, eu estava num ponto onde eu achava que eu só tinha que planejar adequadamente, atuar adequadamente, que tudo ia funcionar do jeito que eu queria que funcionasse. Né? Eu não deixava margem para o acaso, para situações e para outras realidades maiores nessa fase. E aí eu tive um fato marcante, que foi o falecimento da minha esposa de câncer, em 6 meses depois da descoberta. Foi um sofrimento terrível, e principalmente na época da descoberta do negócio, né, quando eu fui o primeiro a descobrir aquilo, vendo o resultado de um exame patológico, e ainda tive que conviver com isso um dia e meio, porque eu decidi, como o exame ia sair em 3 dias, eu descobri antes que tinha saído, e quando eu vi o que era, né, eu hesitei em dar aquela notícia fatal enquanto a pessoa tinha esperança. Né? Então, tive que sobreviver com isso,
desde receber a notícia e descobrir aquilo, que foi de virar do avesso, eu virei do avesso umas 10 vezes, né? Sei lá. E naquele momento, assim, tudo tem que ser um pouco de retrospectiva também, né? Então, as coisas parecem acontecer depois, mas elas têm toda uma amarração com eventos anteriores que foram levando a isso. Enfim, aquilo foi um choque para mim, e eu, quando vi aquilo, foi a primeira vez na minha vida que eu me tranquei num lugar, gritei, falei comigo mesmo, e assim, no auge do desespero, perguntei o que era aquilo e por que aquilo estava acontecendo, e claro que não foi de forma muito educada, né? Eu estava extremamente revoltado e perguntei isso de uma forma bem violenta, usando palavras adequadas para o momento, nada espirituais. E aí eu perguntei com tanta vontade, que eu não sabia que eu estava fazendo isso, mas hoje eu sei, né? Com tanta intenção, e perguntei, e a resposta veio, né? A resposta veio, claro, como um dia de sol, para mim, como se tivesse escrito em letras garrafais, e foi na forma de pensamento, é como se fosse um pensamento meu, mas eu não tinha a menor noção daquilo, e eu não tinha conhecimento daquela resposta, e a resposta apareceu para mim como um pensamento meu, mas que para mim era óbvio que eu não sabia, não tinha a menor noção naquela altura, nem de onde algo poderia vir, eu nem acreditava em nada assim, né? E nem percebi de imediato, mas a coisa veio dizendo assim, isto tudo é para você aprender algo. E eu não sei se em tantas palavras, eu já não tenho mais a lembrança perfeita, mas é um sentimento, né? De alguma forma veio, para você aprender algo, ponto. Né? E isso era a noção que eu senti ali. Então ali foi um choque assim, né, gigantesco, porque assim, não porque eu na hora não percebi o que estava acontecendo, mas a resposta era clara. Pela primeira vez na minha vida, eu tinha noção de perceber uma resposta desse tipo, porque antes eu considerava que era meu próprio, qualquer coisa que acontecia no dia a dia, e eu tinha intuição e nem sabia disso, achava que era um raciocínio potente, né, que eu era fantástico, que eu conectava as coisas e que eu fazia tudo, né, a partir da minha inteligência. Né? E, então eu não percebia as intuições que eu tinha. Tomava como se fosse raciocínio lógico, sempre criava um arrazoado para mim mesmo. E nesse momento foi um choque, porque aquilo era um absurdo, eu não tinha nenhuma noção daquilo. Né? Então, assim, aquilo foi um choque gigantesco. Então, aquilo, tanto que eu nem me questionei, a próxima coisa foi, então, a minha conclusão, porque eu continuava raciocinando, eu parei e falei, bom, se eu preciso aprender algo, né, e eu percebi que não era só para mim aprender algo, era para todos, de imediato isso, assim, sem questionar, né, que era para mim, claro, principalmente para mim, né, mas para todos os outros em volta, próximos, filhos, pais, parentes, todo mundo que tivesse envolvido com a situação, tinha algo para aprender. Imediatamente, assim, questão de, sei lá, eu não consigo dizer nem de tempo, mas assim, em sequência também que me ficou claro que não me adiantava me preocupar com o que os outros tinham que aprender, eu tinha que tratar do meu, porque eu era o único que podia aprender alguma coisa por mim mesmo, né? Cada um ia ter que fazer o serviço por si também, né? E claro, você pensa também na própria pessoa, né? O que será que tem, mas assim, para mim estava claro que todos tinham algo a aprender com aquilo. E eu ainda não entendi o mecanismo, era um pouco revoltante, porque você fala, pô, mas por que alguém precisa passar por isso se eu preciso aprender algo? Né? Mas eu não fiquei questionando, era tão óbvio que eu falei, vou tratar de aprender o que tiver para aprender e vou ficar com os olhos bem abertos enquanto esse inferno dure, porque eu não quero que ninguém tenha que passar por isso de novo para que eu precise aprender alguma coisa. Então, assim, são coisas meio óbvias, assim, né? Transparentes, ululantes, que eu não sei de onde foram vindo, mas assim, foi uma interação, né? Assim, em frações de segundos, tudo isso aconteceu, e aí eu parei de gritar e comecei a prestar atenção no que estava rolando, né? E tomei minhas decisões, e é uma história, já foi, mas assim, e olha, assim, são aprendizados incríveis, né?
porque eles vêm, quando chega nesse ponto, né, são coisas que possivelmente estavam acumuladas, que eu poderia talvez ter percebido de lições mais suaves, né, e não aproveitei, né, acontece com muita gente, e aí você acaba precisando de uma situação mais drástica que te leve a um extremo, para que você comece a prestar atenção nas coisas, né, comece a estar presente, né, entenda um pouco mais do que o processo fala, né. Eu costumo dizer, porque você sabe que eu estou sempre trazendo para as pessoas as ideias do Tom Campbell, né, o físico e especialista em consciência americano, autor da trilogia My Big Toe, Minha Grande Teoria de Tudo, que mostra o funcionamento da realidade. O nosso funcionamento, o que nós somos, como nós nos relacionamos com a realidade, o que é esta realidade, e que esta realidade está dentro de uma realidade muito maior, da qual esta é uma pequena partícula. Existe um multiverso de realidades similares dentro de um universo muito maior. E, então, é uma visão super ampla, né? E quando você adquire uma visão mais ampla, os impactos das coisas acabam ficando menores, você fica muito mais equilibrado, porque você entende um contexto e, principalmente, entende a questão das regras do jogo, né? Porque isso aqui é como se fosse um jogo. É como se você estivesse entrando num jogo, seja futebol, para quem é amante de futebol, seja um videogame, seja o que for. Ele tem determinadas regras de funcionamento e você, quando não conhece, não sabe sequer que é um jogo, não sabe o que está fazendo, não sabe quem é, não sabe qual é o seu objetivo, e aí você vai dando cabeçada para todo lado. E, se estiver prestando atenção, vai captando da pior forma, com as dores de cabeça, das cabeçadas, algumas coisas, aqui e ali, e vai reaplicando, na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, você fica revoltado, culpa alguém do lado de fora, sempre tem um culpado, ou é Deus, é o vizinho, é o fulano, é o beltrano, né? Todo mundo é culpado, você é uma vítima, né? É um mundo chato, ruim mesmo, né? E aí, você fica lá e como você não é o culpado, você fica esperando que alguém venha te salvar também, que venha o super-homem, que venha Jesus Cristo, que venham os alienígenas e que levem você daqui dessa tortura que estão cometendo com você. Então, assim, isso é dito, eu percebo, né? Assim, eu sou meio franco, né? Eu tenho esse defeito. Eu falo de forma direta e simples, né? Eu não sou o Sadhguru, nem o Osho. Mas assim, o que eu procuro, eu faço a mesma coisa que o Tom, tento transmitir as coisas da forma mais clara possível, na linguagem mais simples possível. E assim, eu estou falando de mim, então assim, se servir para alguém, ótimo, eu não estou tentando falar de ninguém e nem tentando ofender ninguém. O seu convite foi para falar de mim, então eu estou sendo duro, então comigo mesmo. Peço que quem estiver eventualmente ouvindo isso, mais cedo ou mais tarde, compreenda isso. Então, essas coisas não acontecem para nos perseguir, né, porque somos vítimas. Nós somos hoje, isso foram uma das coisas das descobertas que eu fui fazendo, que nós somos fruto de todas as sementes que fomos plantando ao longo do caminho com as nossas escolhas, com as nossas decisões. Então, o livre-arbítrio existe para a escolha, a gente escolhe entre as escolhas que estão disponíveis, que a gente percebe, a gente nem percebe todas que estão, mas a gente percebe algumas, escolhe entre elas, isso é uma semente plantada. E a gente vai fazendo isso a cada segundo. Coisas pequenas, coisas médias e coisas grandes. E hoje eu estou aqui como fruto de todas as escolhas que fiz lá atrás. E tem mais um pequeno detalhe, né? Nós não estamos sozinhos no mundo, esse é um mundo interativo, né? E os outros todos que estão nele, né, estão fazendo escolhas também. E estão plantando suas sementinhas no mesmo terreno que nós. E elas estão por aí. E algumas das sementes crescem, fazem sombra, ou deixam espaço para o sol, e impactam as nossas também. Né, impactam as nossas vidas. Então, as nossas escolhas são as que mais impactam, né, para nós. Mas as escolhas dos outros também impactam, assim como as nossas também impactam para os outros. É uma realidade interativa. E nós somos o fruto das escolhas. E agora, como é que a gente muda a situação nossa? Fazendo escolhas melhores, fazendo escolhas diferentes, né? E olhar, observar o caminho, ver os aprendizados. E essa realidade, essa questão desse tema que eu passei, ele foi fundamental. Eu não entendi na hora tudo o que estava acontecendo, mas fui aprendendo muitas coisas. Uma delas é que aquilo era para um aprendizado meu, ok?
Depois, mais adiante, né, comecei a estudar mais, levado depois pela minha atual esposa, que ela estudava no Núcleo de Desenvolvimento Humano aqui em São Paulo, que é uma escola visando a expansão da consciência, o desenvolvimento pessoal, né, e o nosso desabrochar por nós mesmos, né, que nenhum outro vai servir para nós. E ali eu tive algumas aulas, eu tive sugestões de livros, e acabei esbarrando por conta de uma sugestão de um livro do Robert Monroe, Viagens Fora do Corpo, que eu acabei pesquisando ele na internet e descobri o Tom. Me envolvi com a tradução, porque achei aquilo maravilhoso e ninguém sabia aqui no Brasil, em português ninguém sabia sequer da existência. Eu fiquei apaixonado por aquilo, porque começou a me fazer muito sentido, né? Por exemplo, para não ficar só em história, né? Uma das coisas fundamentais lá, que a gente vai descobrir e constatar por nós mesmos, com experiência que já tivemos antes, ou que venhamos a ter no futuro, é que esta é uma realidade de aprendizado. Para quem? É uma realidade de expansão, de iluminação. Para quem? Para a consciência que nós somos. Não tem a ver com o personagem. O personagem é um instrumento, ok? E isso a gente tem que descobrir pela gente mesmo, olhando para os dados da experiência da nossa vida e olhando, eventualmente, para modelos de pessoas que ajudem a explicar estas coisas, como eu estou fazendo aqui agora e como ele fez comigo através dos livros e dos vídeos dele, ok? E essa escola também me ajudou, e eu fiz várias outras coisas. Frequentei alguns treinamentos lá do Satyapren, eu busquei coisas diferentes para ter uma noção mais ampla, né? Li Osho, li Eckhart Tolle, é uma infinidade de coisas. Eu comecei a me interessar, a estudar, me aprofundar, e né, me achei por completo nessas ideias do Tom. Então, o Tom deixa claro o seguinte, que então, isso é uma escola virtual, uma realidade virtual, gerada para consciências experimentarem vidas através de personagens, num ambiente regradinho, né, tranquilo, né, onde a gente entende causa e consequência e desenrolar das coisas, que facilita, né, para nós que consciências iniciantes, eventualmente limitadas ainda nessa evolução, né, que evolução é um negócio contínuo que não acaba nunca, tá? Mas seja lá qual for o ponto que nós estamos limitados pelo que sabemos e pelo que desconhecemos, pela ignorância que temos do que não conhecemos, né? O que nós não conhecemos é muito maior, provavelmente, do que o que sabemos. Mas quanto menos a gente sabe, como era o meu caso, né, mais a gente acha que sabe. E aí você fica com aquela soberba, acha que tem controle de tudo, e eu, né, praticava isso com êxito, né? Tinha muito êxito, não tem problema, você faz planos, você é organizado, você é inteligente, você planeja, você executa e dá certo. E aí, uma das coisas, a primeira foi, precisa aprender coisas, né? A segunda foi, você não está no controle como pensa que está. Você pode ter domínio de algumas coisas, principalmente das coisas no mundo interno, né? Por exemplo, hoje eu sei que eu não perdi a minha esposa falecida, né? Ela continua, o ser que ela é, continua existindo, da mesma forma que o ser que eu sou continuará existindo, já existe de longa data, e que isso aqui é um pacote de experiência como videogame. Entrei numa fase, tenho uma oportunidade de experimentar e aprender ou não algumas coisas, e depois eu entro e saio daquela fase, né, do videogame, e esse personagem é descontinuado, e eu experimento outro personagem, né? A realidade virtual, ela explica com facilidade, né? A física digital, ela explica inclusive a física quântica. A física quântica é importante como evidência de que as coisas não são, por exemplo, materiais, né? Que as partículas são informação. Isso e que a consciência impacta a informação das partículas. E aí, a partir daí, a física quântica ela não se explica, né? Ela traz várias evidências de que as coisas são estranhas, e aí cada um começa a tirar suas conclusões. Mas ninguém tem certeza, porque a física não explica. Aliás, ela foge disso, porque já longe da física materialista, dizer que o mundo não é material. Então, eles ficam com aquilo atravessado na garganta. E a física digital, ela parte do pressuposto de que a realidade é informação, como a física quântica comprova. Se é informação, você lida como se fossem programas, né? E os programas geram a realidade com facilidade, uma realidade holográfica na qual eu estou imerso. Lembrando um pouco como é o filme Matrix, né?
Eu estou lá Uhum. mergulhado, quando eu estou lá dentro daquela realidade, ela parece real para mim. Né? Então, é muito fácil. Hoje em dia, a tecnologia está mostrando como isso é fácil. Né? Vai chegar o dia ainda onde a gente vai fazer igual Matrix, a gente vai entrar numa outra subrealidade virtual, a partir, estando ainda no corpo, mas né, conectando e experimentando lá dentro, como se estivesse real. Então, falta muito pouco, mas o filme já mostra. Então, as coisas dentro da realidade que você está, você as percebe como material por conta dos seus sentidos. Mas eu acabo divergindo. Né? Então, são muitas coisas a ser aprendidas. Mas esse arcabouço de compreensão, onde o Tom fala claramente, eu sempre repito, não é para acreditar em nada do que ele está falando, não é para acreditar em nada do que eu estou falando. Se as suas evidências de vida não trouxerem evidências de que aquele modelo que ele descreve funciona e é bom, ele de nada serve para você. Ele é um mapa, né? Mas quem tem que trilhar o caminho é você. Só que assim, tem aquela ideia, nossa, vou ter que fazer um monte de experiência nova agora para poder justificar isso. Não. Quando você começa a olhar para trás na sua vida, como é o caso meu aí, você vê esse repertório de experiências que vão mostrando que aquelas coisas que ele está dizendo fazem um sentido gigantesco. Né? E essa é uma delas, essa questão da... Ele fala, né? Por que eu entrei nisso? Porque ele costuma dizer também o seguinte, que isto é uma escola virtual de aprendizado acelerado para consciências. Né? E as consciências têm aqui de todos os níveis, desde as iniciantes até as mais avançadas, todas dentro dessa faixa que estamos aqui nessa realidade. E todas têm... É uma escola... que tem todos os graus aqui, né? Não é uma escola só básica ou só isso, tem de tudo. Tem gente vivendo nas cavernas, né, da forma mais limitada possível, eu estou falando assim fisicamente, mas figurativamente também, e tem gente avançadíssima. Nós já tivemos um Cristo, já tivemos um Buda, né? Já tivemos várias pessoas iluminadas aqui, e temos algumas presentes aí, e eu cito o próprio Tom como uma delas. Então, pessoas que estão nos ajudando a puxar a gente na direção boa, a ser um exemplo, a ser a luz, a ser esclarecimento. E a gente só tem que escolher estar apto. O que é então, bom, voltando mais uma vez, a questão do aprendizado. Então, ele fala sobre isso. Agora, eu acredito nele? Não, eu sei. Né? Isso foi dito para mim. Na hora eu pensei que eu não prestei atenção e não generalizei, mas é óbvio que tudo, absolutamente tudo que acontece, né, dentro dessa escola que foi projetada, uma escola interativa, todas as interações que a gente tem, todas as situações que ocorrem, todas elas têm aprendizado. Então a pessoa fica falando, não, mas está acontecendo isso, o que eu posso achar de positivo nisso? Não é possível. Não, escuta, não é o que você acha da situação do seu julgamento, é o que tem contido nela. Toda situação tem aprendizado. A morte da minha esposa, mãe dos meus filhos, pessoa que eu amava, foi terrível, mas tinha aprendizado lá. Não foi um evento desperdiçado. Graças a Deus, né, por assim dizer, graças à fonte, não é um evento desperdiçado para ninguém. Né? Cada um aprendeu o que logrou aprender, o que foi possível. Eu aprendi muito, aprendi tudo, não faço a menor ideia, provavelmente não. Mas foi uma enormidade de coisas. Né? A primeira foi... Tudo foi que aquilo era para aprender e, na sequência, estudando e me aprofundando, tudo que acontece aqui é para aprender. Então, esse tipo de postura muito clara. A primeira coisa, mesmo que eu ainda hoje, e eu tenho eventos que me incomodam muito, né? Se te incomoda é porque o ego está lá e você, o ego egoísta, né? Ego você sempre vai ter, que é aquela sensação de eu sou, né? Aquela percepção de que você existe, que você percebe. Agora, o ego egoísta, né? O ego arrogante, o ego nojento, aquele que, né, quer dominar, que quer abusar, que quer ditar, né, esse está sempre tentando, né, retomar a sua posição e você precisa estar atento. Às vezes a gente percebe mais, às vezes a gente dá uns deslizes, né? Mas é importante ficar atento para essas coisas e para os aprendizados. Então, em tudo, absolutamente tudo, existe aprendizado. Então, se você está querendo procurar um lado positivo, já vai direto no aprendizado, porque eu garanto para você que qualquer situação tem aprendizados individuais e coletivos, porque nós estamos gerando realidades coletivas, né? Fazendo muita besteira às vezes, ou não, né? Ou acertando. A gente pode aprender pelos dois, mas em geral aprende. A gente
numa fase anterior a perceber o que acontece, e às vezes menos depois, a gente aprende muito pelo dolorido, pela pancada, né? Então, isso foi um grande despertar, mas na hora eu não percebi, né? E às vezes você tem evidências anteriores das coisas e você não percebe que recebeu evidências. Você despreza porque você não entende, não sabe do que está ocorrendo. Eu tive alguns eventos com quase acidentes de veículos, por exemplo, onde eu perdi lá atrás, antes de saber qualquer coisa destas, né? Muito antes de tudo isso, onde a minha noção de tempo se dilatava. Tudo parecia se passar em câmera lenta, né, acidentes com veículos, que aliás é o que eu estou falando, quase acidentes, porque um caso específico podia ter sido uma coisa, né, terrível, mas assim, quando eu percebi com antecipação que algo ia acontecer, o tempo meio que como se passasse em câmera lenta, e eu via tudo em câmera lenta, com grande tempo de reação, e eu reagia, e eu ia escolhendo o que eu ia fazer ou deixar de fazer, e eu saí do acidente do outro lado, graças a Deus, incólume, né? E depois que o negócio se deu, aí o tempo voltou assim, que nem um trem na velocidade normal. Mas enquanto eu estava ali, a minha percepção totalmente dilatada, totalmente clara, totalmente agilizada, né? Então, assim, esse é só para citar uma questão de um exemplo, onde a gente tem essas coisas em nós, e a gente muitas vezes ocorre, e a gente despreza por não perceber como é que as coisas são, né? Eu não estou amarrado com esta percepção de tempo, eu estou experimentando ela. O tempo se desloca em diferentes velocidades, em diferentes realidades. Eu sou um ser multidimensional. Eu, consciência, posso estar em mais de uma delas. E posso, mesmo estando aqui, né, me beneficiar desse tipo de coisa. É como se fosse um sentido de aranha, né, pessoal? É uma percepção, é uma coisa que acontece. E, assim, e são evidências, e você nem se toca. Né? Você não se toca. É impressionante como você... Às vezes é um trem passando e você não enxerga ele na sua frente. E depois você começa a voltar atrás e captar e ver, olha, eu tive evidência aqui, eu tive evidência ali, eu tive evidência lá. Então, à medida que você se esclarece, né, começa a crescer, descobre o tamanho da sua ignorância, começa a admitir que tem muito a aprender, começa a estudar, começa a fazer sentido das coisas, começa a observar a sua própria vida, ela é rica de experiências que contribuem. Por exemplo, eu como engenheiro, minha origem foi cristã, né, católica. Eu fui coroinha e um monte de coisa. Depois larguei porque a física e a engenharia me fascinaram. Eu percebi que as coisas não tinham a ver da forma como eram descritas. E eu larguei aquilo tudo. Né? Mas, vamos dizer, me tornei um pouco mais materialista. Não totalmente, porque eu achava que a coisa era muito linda para ser acidente. Né? Muita coincidência, muito mais assim. Eu julgava que era um jogo maior do qual eu não tinha qualquer participação. Né? Agora, nós temos a participação de ser a mesma coisa que a fonte, somos um pedaço dela. Né? Eu costumo brincar com as pessoas, eu falo, como é que você não acredita que pode a fonte criar uma realidade como essa de forma virtual? Você faz isso toda noite quando sonha sozinho, você cria um mundo, personagens, interage e nem lembra dessa realidade aqui. E aí quando volta você esquece tudo, mas você faz isso toda santa noite mais de uma vez. Você está criando realidades virtuais para você mesmo. Por quê? Por que virtual? Porque a consciência trabalha com informação. Informação é 0 e 1 ao que é dado significado, né? Transformado em imagens, em sons. Né? E são codificações a partir de zeros e uns. E é com isso que a mente lida, é com isso que a consciência lida, com pensamentos, com imagens, com sons. Né? E a gente tem esse poder de gerar tudo isso. Né? Então isso aqui tudo, veja, fica difícil de uma forma rápida, mas assim, isso é um pouco, né? Então vai para frente, vai para trás, porque é assim mesmo, né? A gente vai tendo quedas de fichas. Uma outra queda de ficha interessante, né, nesse caminho da espiritualidade virtual, né, que o tamanho da ignorância, né? Porque assim, eu era muito ignorante, e com certeza hoje sou muito mais ignorante porque percebo a ignorância que tenho. Antes eu nem percebia, eu era tão ignorante que nem percebia. Mas num determinado dia, dentro de uma aula lá no núcleo, né, depois de muita paciência da pessoa que dá aula lá,
no meio da aula, eu senti uma vergonha gigantesca, porque eu me dei conta, naquele momento, não sei o que ele estava falando, de quão ignorante eu tinha sido até ali, tentando mostrar a minha sabedoria, o que eu entendia, o que eu achava, a minha opinião. Eu tinha opinião sobre tudo, eu tinha perguntas sobre tudo. Eu interrompi a aula para mostrar a minha sapiência, assim, coisas assim, né? Eu fiquei tão envergonhado que eu levantei a mão, acho que pela primeira vez, né, sem interromper, pedi, né, ele parou e eu falei, por favor, me deixe falar alguma coisa que eu estou aqui envergonhado e eu preciso falar agora. Pedi desculpa para o mestre, né, o Pedro ali na escola, falei assim, por favor, me perdoe, eu estou aqui sentado envergonhado porque caiu uma ficha gigantesca aqui do tamanho da minha ignorância e o quão pouco que eu percebia dela e todas as besteiras que eu já falei nesta aula. Inclusive, uma vez eu falei, né, eu cito aqui um exemplo para ficar bem claro, ele estava falando porque ele tem um método racional de você acessar esse caminho até você se libertar da necessidade da lógica, né, e perceber que a sensação é importante. E ele falou, eu falei para ele, olha, uma vez você estava falando alguma coisa e soou um pouco mais esotérica, né? Eu falei, e eu não hesitando, nossa, mas a aula hoje está esotérica, hein? Pô, eu não tinha até então percebido que aquilo era uma escola de metafísica, filosofia. Se não tiver nada esotérico ali, é melhor fechar as portas, né? E eu nem entendia o que aquilo era, né? Assim, eu, por sorte, né? Por iluminação e por ajuda, né? Pelo cuidado com que ele tratava das coisas, a paciência que ele teve, eu falei, nossa, eu não sei como você teve paciência de me aguentar e não me chutou daqui para fora antes, né? E eu pedi desculpa por interromper e agradeci enormemente e pedi desculpa. E pedir desculpa, foi isso. Existe todo o acumulado de experiência da nossa vida e existem momentos em que determinados eventos disparam esse rearranjo de fichas um pouco maiores, né? Como o maior, obviamente, foi o falecimento da minha esposa, mas assim, teve alguns outros assim também, né? E aí, outra coisa é o seguinte, né? Ninguém se torna super isso, super aquilo, e não comete mais erros, não está mais a risco de não voltar ao ego atrapalhar, pisar na bola, torcer o pé, quebrar uma perna, sofrer acidente, né? Você melhora a sua qualidade de vida enormemente. Porque você melhora internamente e isso se reflete para o seu externo. Porque o externo, na verdade, é uma avaliação através dos filtros que a gente tem internamente. Então, assim, a sua qualidade de vida melhora horrores, né? Mas ninguém se torna um super-homem, né? Não é esse o objetivo. Você está aqui para aprender determinadas coisas. Você vai passar a compreender que é esse o processo, como é que ele funciona, né? E começa a colaborar com o processo, né? Buscando entender, buscando o aprendizado nas situações, buscando as oportunidades, ver como oportunidades em vez de ver como problemas, e a sua qualidade de vida melhora horrores. Mas ninguém sai voando pela janela, né? Se sair voando pela janela, vai aterrissar com dureza lá embaixo, né? Então, não é que, né, agora você vai ver os números da loto, você vai, né? Cara, você vai ter muito mais domínio de si, né, da sua vontade, da sua intenção, vai entender quem que você é, e quando vai conseguir alinhar mais a sua intenção de ser para fazer suas escolhas, e vai fazer escolhas alinhadas, e às vezes vai perceber também, a gente chega num ponto que percebe, que muitas vezes o caminho ele tem uma série de coisas automáticas que te jogam coisas na sua direção que são úteis para o seu crescimento, né? Que você, inclusive por isso, escolheu vir para cá com determinadas buscas de determinados conteúdos, de oportunidades de aprendizado, de desenvolvimento. E isso, o sistema tem um mecanismo, né, próprio de funcionamento que apresenta determinadas coisas. Então, você colaborar é a mesma coisa que você escolher ir na direção que o rio flui e nadar nessa direção. O seu movimento vai ficar mais eficiente, você vai colaborar com o processo.
você vai sofrer menos, consequentemente você vai ser mais feliz. Então tem coisas que você pode sim dar pitacos, e cada aprendizado que você faz, você real de ser, qualidade espiritual, né? Qualidade de consciência, você dá passos na direção boa, sua qualidade de vida melhora. Né? Então, isso é consequência do seu crescimento interior, e não o invés. Não é fazendo alterações no meio externo, que você acredita, influenciado, sabe lá Deus por quê e por quem, né? Que vai impactar na sua qualidade de vida interior. A tendência é que, né, esse é um grande aprendizado também, né, não é o que você faz fora. Né? O que você faz fora é reflexo do que você é dentro. E todas essas coisas são entendimentos, fichas que vão caindo ao longo do caminho. Então, e é um caminho, né? Não é um caminho sem... Não existe limite para a expansão da consciência. Né? Não existe uma caixa onde quando bater na parede acabou. Ah, eu vou me dissolver né? Assim, claro que você pode... Nós não temos como não estar em contato com a fonte. Quanto mais a gente se desliga do ego egoísta e das ilusões, né? Para mim, desiludir era outra coisa que eu aprendi no núcleo, né? E nos estudos, e na experiência própria. Desilusão. Quando alguém falou que a gente ia se desiludir, que o curso era para nos deixar desiludidos. Poxa, é uma coisa terrível. Você fala assim, minha nossa, vai para casa, o que é isso? Eu vou... Aí, porque você nem entende o que é ficar desiludido. Desiludido é um negócio horrível, né, para você. Não, se você tem ilusões e elas não têm nada a ver com a realidade, isso é extremamente péssimo para você, porque você está vivendo num mundo irreal. E nunca vai extrair nada de positivo, vai sofrer muito, porque você espera que esse mundo ilusório se comporte de determinada forma, e ele vai fazer um monte de coisas que não é o que você quer, e você vai se desiludir aqui. Então, quando você tem ilusões errôneas, uma coisa é você saber, o importante é assim, eu sou ignorante, não sei nada, estou zerado. Bom, Bom, se eu enfiar o dedo na tomada, eu levo choque. Se eu pôr a mão no fogo, eu queimo. Bom, já sei duas coisas. Então, a partir de agora, eu não tenho ilusões sobre a tomada e sobre o fogo, e nem sobre qualquer outra coisa. Né? Essa realidade é uma realidade de aprendizado. Então, coisas vão acontecer, algumas causadas por mim, outra pelos outros, outra por eventos aleatórios, todas serão úteis e de todas poderei extrair aprendizado. Então, o que eu tenho que fazer? Estar atento qual é o aprendizado, para aprender aquilo o máximo possível e procurar outras lições, quem sabe mais suaves que essa. Né? Porque as mais brutas são necessárias para te arrancar do buraco que você está. A partir do momento que você empurrou o carro, o motor arrancou e agora está funcionando, a coisa flui melhor. Né? Então, bom, sei lá. Eu não sei se consegui te dar um panorama, fica à vontade para fazer qualquer pergunta. Já falei demais, desculpa. Não, imagina, tá ótimo. Na verdade, foi uma aula, né? Foi uma aula, tudo que você disse na sua vida, nas suas percepções. E o que eu tenho, assim, para colocar é essa mudança de sair daquela percepção, então, que a gente tem aquele controle da vida aqui material, e quando a gente, então, entende que tudo isso daqui é um aprendizado para a consciência, né? Então, nesse sentido, eu vi que foi realmente... Porque a essência é essa. Quando a gente entende que tudo está aqui para nos ensinar, estamos aprendendo a conhecer, inclusive, quem somos, no mínimo, a gente sai daquela posição de vítima, ou de querer ter controle, ou de querer ter razão, ou de querer colocar a nossa razão do mundo para os outros, né? Então, isso eu achei fundamental. É uma pérola de sabedoria que você trouxe com a sua história. Tá conseguindo me ouvir? Tá me ouvindo, né? Porque a internet não tá muito... O sinal tá meio bloqueadinho, mas tá saindo o áudio, então tá ótimo. E achei perfeita essa percepção. Muitas vezes você falou desse aprendizado. E é exatamente isso. Enquanto consciências que somos, a gente, nessa experiência, então, que inicialmente a gente tem como material, a gente ir descobrindo realmente quem somos e como tudo acontece aqui. E ainda bem que existem os despertos aí para vir sinalizando o caminho,
nos trazendo essa amplitude da nossa consciência e da nossa mente, né? Nossa mente lógica, racional, que é por onde funcionamos aqui, né? Outro ponto também interessante é a questão do... Quando nessa consciência de aprendiz da experiência, tudo aqui é só experiência. Enquanto aprendiz, a gente deixa... Não queremos mais controlar, até porque a gente sabe que não tem controle. Mas a gente adquire um domínio interno. Então, isso é fantástico, né? Porque isso nos trará essa condição de gerenciar melhor o nosso mundo interno, né? Para viver, então, essa vida aqui, lidando com os processos mentais, emocionais, a nossa realidade que a gente vai acessando. Achei linda essa história. Eu tinha certeza que seria uma palestra, um curso gratuito. Né? Porque só de contar a história disso, né? Fico feliz de contribuir, né? E outra coisa que eu deixo claro, né? Às vezes a gente tem a sensação, né, por ver a atitude de certas pessoas que a gente tem como iluminadas, e que eu não digo que não são, né? Cada um está iluminado no seu grau, né? Na sua profundidade, na sua experiência, e ainda continuam tendo ponto de vista, e todos eles, sem exceção, não existe exceção na face da Terra, né? Todos ainda estão aprendendo, porque se não existe exceção nem para a fonte, né? Isso é uma coisa fundamental aqui, como a gente acaba compreendendo por Mai Bigto. A fonte está em evolução, né? A fonte começou zerada e evoluiu ao ponto de criar esse multiverso, essa realidade maior, de nos criar como partes de si, né, de nos individualizar, de nos permitir ambientes com esse tipo de experiência e vários outros, né? Então, mas ela está em evolução. Se a fonte está em evolução e já é maravilhosa como a gente se apresenta ao ponto de que alguns a chamam de Deus, né? É uma palavra que às vezes está um pouco queimada, porque não é aquele velhinho anotando seus pecados para te cobrar no final, né? A fonte gera oportunidades de evolução para a consciência. Ela está buscando evolução para a consciência e métodos que ajudem a evoluir a consciência. Um dos métodos, ao longo da evolução da consciência, foi a individualização de outras consciências a partir dela. Nós, que continuamos mergulhados nessa rede de internet de consciência, conectados absolutamente com tudo e todos, e experimentando momentaneamente, né, por realidade virtual, experiências que parecem físicas, né? É o que a espiritualidade diz, tem fundamento, né? Somos seres não físicos experimentando realidades físicas, só que elas não são físicas, elas são aparentemente físicas, né? Porque é tudo criado, vamos dizer, num sonho da mente de Deus, se alguém preferir linguagens menos tecnológicas, né? Não tem problema nenhum. Eu sou afeiçoada, porque para mim são coisas que falam com facilidade, né? Modernas, transparentes, eu não preciso recorrer a nenhuma metáfora de 2000 anos atrás, né? Mas muita sabedoria que lá estava para a linguagem da época. Talvez se aqueles sábios daquela época estivessem hoje aqui, da mesma forma que o Tom Campbell, estariam usando uma linguagem mais moderna para descrever estas coisas. Então, são realidades de aprendizado, o aprendizado continua, e eu me sinto muito menos culpado de ser ignorante como sou, e de ter sido muito mais como já fui, né? Meu único cuidado hoje é tentar buscar aprender todo santo dia, né? Porque esse é o caminho, é com isso que eu contribuo para a minha qualidade de vida e para a qualidade de vida dos outros que estão aqui. Fique muito claro também por que nós temos que conviver numa realidade. Porque a realidade não é individual como a do nosso sonho. Porque lá eu faço o que eu quero, não tem consequência nenhuma, e eu acordo de manhã e foi tudo embora. Se eu usei, aprendi algo, se eu abusei, se eu não aprendi nada, dá tudo no mesmo, né? Então, quando você vive numa realidade puramente mental, como é possível, você como consciência anterior a vir para cá, você pode imaginar qualquer coisa para você. Você vai viver lá num bem bom isolado e você não vai evoluir. Porque a direção, isso é outro conhecimento importante, né?
A direção da evolução é na direção do amor, na direção da baixa entropia. Né? O Tom é físico, e ele associa, ele estudando tudo isso, ele associou amor com baixa entropia. Baixa entropia é baixa confusão, alta entropia é caos, confusão, competição, ignorância, ódio, medo, ego egoísta, tudo que você imaginar de ruim, corrupção, tudo que você imaginar de ruim é baixa evolução, é consciência primordial com baixa evolução. Então a gente está vindo caminhando, indo na direção do amor verdadeiro. Amor verdadeiro é cuidado com o outro, é organização, é carinho, o outro na frente de você, né? A gente tem essa dificuldade, porque a gente tem dificuldade em pôr qualquer outra coisa, a gente pensa que o outro que a gente ama é uma propriedade nossa, muitas vezes, né? Faz contratos, em vez de entender que isso... Né? Então, assim, tem amor verdadeiro, o que mais se aproxima aqui, que as pessoas associam com facilidade, é o amor da mãe por seu filho recém-nascido. Nasceu aquilo, sabe? É aquele amor, faria qualquer coisa, inclusive talvez dar a própria vida na grande maioria dos casos, existem eventualmente exceções, né? A gente sabe disso. Mas assim, esse amor de mãe é o que mais se aproxima do amor verdadeiro, onde põe o outro, no caso o filho, na frente. E aí alguém ainda poderia considerar que foi uma posição egoísta porque é o próprio filho. Mas assim, é o que mais se aproxima. Por quê? Se somos todos parte da fonte, se somos todos exatamente iguais, não temos sexo, não temos cor, não temos raça, não temos posição social, nós somos consciências, parte da consciência maior, conectados em rede, né? Experimentando estas coisas aqui. E pela identificação, pela ignorância, pelo ego egoísta, né? Agindo de forma, muitas vezes, péssima e que vai contra. Agora, por que estamos aqui nessa realidade interativa? Porque você não vai aprender sobre o amor verdadeiro, que é sobre o outro, estando numa caverna isolado ou num sonho seu. É impossível. Né? Então, eu consigo perceber mais disso hoje? Eu tento todos os dias perceber mais disso. Como você falou, né? Existem aquela questão do que temos controle, domínio. Veja, existem situações da realidade, as leis da física se aplicam aqui, né? Tem várias outras leis aqui funcionando, né? Que são parte da programação que permite que essa realidade tenha a consistência que tem. Então a gente efetivamente, na hora de trabalhar, né? De pôr em prática coisas físicas que eu preciso para manter a minha sobrevivência, dos outros, do meu emprego, claro que existem condições de planejar coisas e de executar coisas e de se preparar para eventos que ocorram contra o que você está fazendo, fazer correções de rota. Nada disso é impraticável. Eu tive êxito trabalhando na indústria por mais de 30 anos, fazendo bem isso. Né? Agora, o que eu não posso é me iludir que porque eu conseguia fazer aquilo, eu estou no controle de tudo. Claramente existe um lado interno sobre o qual eu estando desperto, eu estando desenvolvendo autoconhecimento, uma compreensão mais ampla da realidade, uma relativização dos problemas, que eu chamo de problemas, que na verdade são oportunidades de aprendizado, né? O perder o medo da morte sabendo que ninguém morre, porque isso é apenas um pacote de experiência, eu entro e saio dele. Né? Então todas essas coisas vão dando condições para ter uma qualidade melhor de vida e entender melhor o que é que eu tenho domínio, aonde que eu posso ter domínio. Uma vez que eu tenha autoconhecimento, compreensão de mim mesmo, eu vou ter no meu interior, eu tenho condições de ter 100% de domínio, se eu me desenvolver para isso. Tá? E aí, qualquer coisa que aconteça fora, eu vou lidar bem com isso internamente, e aí é o meu domínio, eu não preciso deixar ninguém mais dar palpite nisso. Né? Suspende o palpite alheio e usa o seu próprio bom senso interno e desenvolve uma qualidade de vida interior. E aí você fala, é muito fácil, porque você não está nessa situação, não está naquela. Cara, eu dou sempre o exemplo daquele cara que é um neuropsiquiatra, Viktor Frankl, que estava no campo de concentração. Eu duvido que ele tenha escolhido ir para o campo de concentração. Com certeza ele foi arrastado esperneando. Mais uma vez lá, ele constatou que a melhor coisa é ele entender o que estava acontecendo e desenvolver objetivos pessoais próprios, buscar compreender coisas, passou com o que compreendeu a ajudar os outros, né, a desenvolver um objetivo de vida,
que levou ele a sobreviver e ajudar várias outras pessoas dentro daquela condição, estando internamente bem, estando no pior situação possível externa, né? Com fome, com frio, sofrendo, com dor, né? Vendo a dor alheia, vendo a morte alheia. Se alguém conseguir imaginar uma situação pior que essa, me avisa que eu não conheço, ok? Então, aí, se o cara lá dentro consegue fazer isso, estar bem internamente, é porque dentro dele ele tem 100% de domínio, ok? Então, não venha dizer que é impossível, né? Não é. Existem milhares de exemplos assim. Agora, não precisamos chegar nesse ponto para desenvolver isso, né? Eu precisei passar por uma experiência de morte de um ente extremamente querido e próximo para despertar, né? Você não precisa passar por isso, né? Você fizer o seu esforço de compreensão, for atrás, estudar e adquirir autoconhecimento e buscar compreender mais das coisas, você não vai precisar passar por isso. Mas, às vezes, a condição externa, vamos dizer, um meteoro, um raio, um político, sei lá o quê, o vizinho, qualquer coisa pode influenciar a sua vida. E você pode ter que passar. Agora, se você estiver bem internamente, bem com você, você vai ter condições melhores de lidar com qualquer coisa externa. No externo, você tem alguma influência, né? Então, tem coisas. Então, é importante também identificar coisas sobre as quais a gente pode influenciar e ajudar em alguma coisa. E aquelas coisas que absolutamente eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer sobre o meteoro, não tenho o que fazer sobre o raio. A chuva eu posso no máximo sair de guarda-chuva, de galocha e capa, né? Então, assim, tem coisas que eu tenho zero domínio. Se o sol vai explodir ou não vai explodir, eu não tenho qualquer domínio. Não sei quando e não adianta prever. Na hora que explodir, foi, acabou. Eu não morri por causa disso. Na verdade, é só o personagem que eu perdi, né? Então, o medo da morte é muito importante de perder. E como é que eu vou perder ele? Compreendendo o funcionamento da realidade, o meu papel nela e começando a perceber isso. E não é só perceber intelectualmente, né? Eu vou meditar, eu vou entrar em estados alterados, eu vou ter experiências, né? Eu vou perceber que existem coisas que não são estas aqui, né? Porque eu sou consciência, estou em tudo, eu tenho como acessar as coisas, né? Quanto mais eu me aproximo do ser que eu sou, mais acesso eu tenho. Outra coisa, eu influencio a realidade, sim, com como? Com a minha vontade. Primeiro, como eu escolho perceber, que é percepção, se eu estou tendo essa percepção positiva de que tudo tem aprendizado, tudo tem algo positivo, ali eu vou dar foco no positivo, eu vou focar no aprendizado e as coisas vão se tornar extremamente positivas para mim. A minha atitude, como eu trato os outros, como eu interajo com os outros, porque o que eu jogo para o outro, eu tomo de volta. E se você está recebendo muita pedrada dos outros, vá dar uma olhada no que você está jogando nos outros, né? Então a minha atitude conta. E a minha intenção, a minha vontade impacta, né, a realidade atual, mas principalmente a médio e longo prazo. Se eu tenho a intenção de fazer alguma coisa, eu influencio as probabilidades de acontecimentos futuros. A realidade não está 100% determinada. Ela depende, voltando lá na base, aquela sementinha que eu estou plantando hoje, do mesmo jeito que eu cheguei aqui plantando outras de escolhas lá atrás, 100% responsabilidade minha, mesmo que eu tenha feito aleatoriamente, porque não estava prestando atenção e ouvi besteira de outro, eu escolhi, eu plantei, agora eu colho. E a que eu plantar agora vai identificar possíveis colheitas futuras. Então, atenção no que você está escolhendo agora. E a sua intenção, além de todas essas coisas presentes, ela também ela pode influenciar acontecimentos futuros. Por exemplo, a gente pode ajudar a se curar ou a curar outras pessoas com a intenção de efetuar aquela cura em nós ou em outros. Ok? A gente tem esse poder. Esse é um exemplo, né? Esse é um dos mais simples. Agora, esse poder de influência nos acontecimentos futuros é feito com a intenção do ser que eu sou. Não o que o personagem acha que tem vontade que aconteça. E que tem essa vontade porque viu numa propaganda. Ok? Então, assim, só para ser bem rústico e direto. O que é que você realmente quer? O que é que você realmente precisa? O que é que o seu ser, que você está totalmente desconectado, ou mais ou menos conectado, ou muito conectado, ele realmente quer? Se a sua vontade é atuando sobre coisas que são úteis para o seu ser, ela vai fazer
Ou se ela for neutra e não prejudicar ninguém, talvez até você faça acontecer, mas se você tiver um maior domínio do contato com o ser que você é, isso vai ser muito mais efetivo. Então, na verdade, tudo deveria começar pelo autoconhecimento. Eu não devo começar, como é que eu faço para criar um diamante aqui na minha frente agora? Boa sorte, vai tentando aí, né? Então, assim, a realidade não é material, mas ela tem regras, né? E você influencia. Então, tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Então, pode ser que um dia um diamante caia na sua cabeça porque alguém derrubou num prédio, ok? Então, ele caiu na sua mão, é possível. Né? E você, dentro do jogo da realidade, ele vai construir isso de uma forma crível, ok? Ela não vai simplesmente se mater... Eventualmente, nada é impossível, até isso poderia acontecer. Mas que grau de conscientização você precisaria ter para fazer algo que vai contra as regras normais do jogo da realidade aqui? Seria um grau de conscientização, sei lá, né? Alguém que fez um peixe aparecer, alguém que fez um pão aparecer, né? É um grau de consciência bastante elevado, né? Agora, imagina que uma pessoa com grau de consciência de tal elevação, né, de tal qualidade de ser, estaria preocupado em materializar um diamante. Né? Então, assim, veja, todos, não é pecado que a gente busque a qualidade de vida que a gente acha que precisa para nós e para os nossos. E você pode conseguir, sim, né? Mais cedo ou mais tarde, mas vai ser muito mais fácil com autoconhecimento. Né? Do que você buscar. Se você está tentando buscar um grau de qualidade de vida para depois buscar o autoconhecimento, né, é complicado. Né? Porque você não entendeu, né, a coisa e, assim, muito mais coisas aleatórias aparentemente vão acontecer na sua vida para que você perceba como a realidade funciona, ok? Então, nada é impossível, nada, tá? Nada é impossível. Se a realidade, no fundo, é mental e é criada pela consciência, nada é impossível. Porém, existem probabilidades. Algumas coisas são mais prováveis, conforme as regras do jogo, que a gente vive dentro desse ambiente através do personagem pelas regras do jogo local, e outras são menos prováveis. Né? E algumas são altamente improváveis. Mas a física quântica está aí, mostra que até eventos improváveis acontecem. Um deles é o tunelamento quântico, que ninguém sabe por que acontece. O que é o tunelamento quântico é o seguinte: existem partículas engarrafadas numa garrafa magnética, num ambiente completamente isolado, tá? E de repente, alguma daquelas partículas que estão lá dentro aparecem do lado de fora do vasilhame eletromagnético. Né? Então, assim, e os cientistas falam, não, como é que pode uma coisa dessa? Porque como é que uma partícula desmaterializa de um lugar e materializa no outro? Aí ele chama aquilo que ele não sabe de tunelamento, porque é como se abrisse um túnel na parede da vasilha e a partícula escapasse por lá. Então o nome já exprime a ignorância do fenômeno, ok? Que, claro, os cientistas muitas vezes têm a dificuldade de admitir ignorância, eu sei bem como é que é isso, como engenheiro também, né? Mas assim, então a gente cria nomes, como a gente cria matéria escura e energia escura. A gente cria nomes para dar impressão, são crenças, esses nomes são crenças de que sabemos algo sobre algo que não sabemos. Né? Porque aí eu fico mais tranquilo e abafo o medo. Né? Mas isso já é outro tema também fundamental, também interessante. Mas assim, é assim que a gente vai criando essas coisas. Então, assim, admitir que somos ignorantes sobre algo é sempre a melhor opção. Até, e vamos estudando, aprendendo, experimentando, até descobrir. Né? Humildade, paciência, autoconhecimento deveria ser o melhor ponto de início, né? Que é algo que leva, em geral, a espiritualidade busca levar as pessoas para o autoconhecimento. A meditação ajuda muito, é um dos principais caminhos para isso. Porque você percebe mais de si mesmo e da consciência que você é, né? Do seu contato. E aí o resto começa a se desenrolar com mais facilidade. Porque se não fizer isso, acaba sempre no intelectual também. Né? Desculpe, eu me distraio e vou embora, porque o assunto é infinito. Mas é tão maravilhoso te ouvir e realmente ressaltar todas essas palavras que nos fazem e que fazem sentido e que nos trazem mais conexão, né? Somos consciência, autorresponsabilidade,
né, é muito importante, a espiritualidade nos traz essa consciência da autorresponsabilidade, o quanto eu sou responsável por tudo que eu vivo aqui, e que bom que eu sou responsável porque eu posso criar outra realidade aqui na minha vida, né? Então, assim, rico tudo isso que foi dito, e eu só vou agora liberar um pouquinho os comentários para o pessoal que está aqui nos acompanhando. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma consideração, os comentários estão liberados. E sempre aprendendo, né? Essa consciência de que nós realmente ignoramos, não sei nem dizer o percentual da nossa ignorância, mas essa posição que já foi, que Sócrates já nos trouxe isso dentro da filosofia. Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Ele foi o maior sábio, porque nós estamos aqui tateando, né, procurando entender. Mas o pouco que a gente consegue entender e que vai fazendo sentido, porque afinal de contas somos consciência, alguma coisa, aquilo que faz sentido em nós, então vai nos norteando e nós vamos conseguindo expandir a partir disso. É o que nos move, é o que nos faz crescer ainda mais, né? Então é perfeito. Agradecendo aqui os comentários, um comentário aqui, ó, maravilhoso começar o dia com tanta luz. Ana Bela Souto também agradecendo, a Rita, maravilhosa aula. Hoje o assunto veio de encontro ao que eu precisava aprender. Perfeito, gratidão. Gente, a gente que agradece. Ana Luísa, adorei a live, muito especial. Nós que agradecemos aqui poder estar falando sobre isso. Eu acho que nosso papel é falar sobre isso, né? Porque, de uma certa maneira, ainda é um assunto, se a gente for pegar a proporção da humanidade, ainda é um percentual pequeno, né? Mas tudo bem, tá ok. Mas que bom poder falar sobre isso. Que bom que a tecnologia nos permite esse contato, às vezes com um sinal um pouco abalado, mas o contato foi feito. A Beatriz também agradecendo, nós que agradecemos, Beatriz, Toledo, Vanisa Toledo, obrigada. É isso, né? Meu querido, muitíssimo obrigada, gratidão por essa palestra, por essa expansão. A tua história nos traz uma expansão da nossa realidade. Você com tanto conhecimento, representando também esse brilhante pensamento do Tom Campbell aqui no Brasil. Uma grande honra tê-lo aqui. Agradeço com muita alegria. Muito obrigado, Bibiana, pela oportunidade. Obrigado a todos que nos estão vendo e aos que venham a ver. Fica à disposição. Não ocorreram perguntas agora, mas se alguém lembrar de alguma coisa, fique à vontade para deixar a pergunta. Quem sabe a gente faz um bate-papo 2 só com perguntas e respostas. É muito interessante porque é claro que o objetivo nosso é ficar o mais aberto possível e para as possibilidades dos aprendizados, né? Não são tanto as respostas que importam como as perguntas. Mas eu sei muito bem, porque eu sempre fui uma mente inquisidora, num passado recente, onde as perguntas me atormentavam e as pessoas na espiritualidade muitas vezes ficam se recusando a responder perguntas. E eu sigo o exemplo do Tom, né? Porque assim, é importante entender que não é a resposta que importa, é o que você descobre com a pergunta que você tem. E agora, se você tomar a minha resposta por verdadeira, ela limita eventualmente você. Então, entenda essa resposta como um mapa potencial para o caminho na sua busca. Né? É isso que é My Big Toe também. É um mapa que te ajuda a perseguir, a percorrer um caminho de autoaprendizado e de busca. Não é? Mas é muito legal você ter a satisfação, né? Por um lado, e eu, como disse, eu sou um perguntelho, eu entendo bem isso. Até eu acalmar as minhas perguntas não foi antes de My Big Toe, porque é uma teoria de tudo. Então, você tem um mapa prático que mostra o funcionamento da realidade. E aí, você pode falar sobre qualquer assunto, né? Qualquer assunto. Então, qualquer pergunta é cabível. E o Tom nunca deixa de responder algo de útil
para qualquer pessoa, para qualquer pergunta, porque não existe pergunta tola, não existe pergunta boba. A pergunta é importante para a pessoa que está fazendo e muitas vezes para o outro que não está tendo coragem de fazer. E My Big Tool, sobre o funcionamento, a realidade, o nosso funcionamento, né, sobre esse modelo, ela responde a muita coisa. E o que não está escrito como resposta nela, a compreensão desse modelo permite que você chegue a responder para você mesmo por entender o modelo. Então, assim, é uma coisa que acalma o coração dos pergunteiros. Muito obrigado a todos. Fico à disposição, tendo perguntas, deixe, quem sabe a gente bate um outro papo só com perguntas e respostas também. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, Viviana, mais uma vez. Com certeza. Futuramente marcaremos uma live para falar de assuntos específicos, que eu acho que a nossa tarefa, ou pelo menos o sentido que nos move é esse, né? Comunicar aos demais e a nós mesmos, que a gente está sempre aprendendo, com certeza. Então, um grande abraço e até o próximo encontro. Uma ótima sexta-feira e um bom final de semana. E gratidão por todos que estão aqui presentes e para todos que vão ouvir futuramente aí. Valeu, gente. Tudo de bom. Obrigado, Bibiana, mais uma vez. Tchau, tchau, tchau.